Então, vamos hoje falar novamente de astrologia psicológica, mas focar no tal do inconsciente, que eu perco muito tempo tentando ensinar vocês a administrar o ego, e não que eu não dê importância, mas como é mais complicado falar do inconsciente, eu deixei vários vídeos passarem para poder juntar tudo que eu já disse nesse agora. Então, veja só, existe uma tese que diz que os problemas da personalidade é tipo 12% para o ego e os 88% é o inconsciente. Vamos entender por quê. Veja só, o ego é formado por tudo aquilo que é declarado. O consciente é o que você é, o ascendente é o que você se mostra, o raciocínio é como você pensa. Sol, Mercúrio e ascendente. Agora, o que você guarda? O que você se sente oprimido? O que você se sente culpado? O que você se sente envergonhado? O que te descredibiliza? Isso tudo fica guardado no inconsciente. Então, o inconsciente, o ego e o inconsciente é como se fosse um iceberg. 12% está em cima, é o ego, o resto é o que se guarda no inconsciente. Mas vamos devagar aqui no assunto. A criança, quando nasce, ela é só sentimento. Ela ainda não guardou grandes dificuldades, não está com o saco das sombras, do inconsciente cheio, formado, perturbando de fato, na maioria das vezes, né? Uma criança que já no útero da mãe percebe algum tipo de agressão, ela já traz essa agressão incutida. Uma criança que durante o crescimento, mesmo ainda no tempo de bebê, percebe brigas dos pais, percebe certa agressividade dos pais, falta de tato, falta de amor, falta de carinho, falta disso, tudo isso vai acumulando. A criança finge que não percebe, está sempre sorridente, sempre pronta a viver, porque ela tem curiosidade pela vida, e ela vai usando do sentimento da alegria, do sentimento da curiosidade, do sentimento da simpatia, do sentimento do amor, do carinho, tentando esconder. Mas quando chega lá na adolescência, aí tudo que ficou guardado começa a perturbar, e essa perturbação vai pela vida inteira. Ponto. Então, falando dos textos que eu faço, se você tem predisposição para agressões, para se guardar mágoas, para chegar a traumas por conta desse caminho, que tem a ver com interação com gente desse ou dessa elemento, e você tem na família alguém desse elemento que você guardou mágoa durante décadas, se você percebe que a pessoa em questão que te magoou não fez isso por gosto, mas sim por ego montado pelo mapa dela, direto você já perdoa de alguma forma, porque não foi da vontade da alma da pessoa, mas sim do mapa que fez a personalidade do corpo onde ela vive. Então, investigar o mapa dos parentes que lhe agrediram, principalmente, é fundamental para esvaziar o saco do inconsciente, o saco das sombras. Hoje nós ainda vamos falar os processos de como que se guarda as mágoas, que chega a traumas muitas vezes. Mas vamos nós.
Então fica fácil entender que solução para as mágoas que viraram emoções, que estão destruindo, inclusive, o seu próprio corpo, porque cada emoção agride parte do corpo. Se você tratar isso com os sentimentos de criança que você tinha na infância, que mostrou que você tinha na infância, sentimentos positivos, isso é solução. Mas então, eu vou comentar um caso que eu acho que já comentei em vídeos passados, onde, para falar desse negócio de mágoa, que se perdoa automaticamente. Chegou a mim uma pessoa que perguntou se eu fazia mapa astral. Eu falei, não faço mapa astral. Eu mostro como que o mapa dá personalidade ao corpo para você se entender e entender a todos que te rodeiam. Aí ele falou, é isso aí que eu preciso. Aí ele veio, se apresentou como psicólogo, um aquariano muito doido, cheio de tatuagem. O mapa dele era repleto do elemento ar, com virgem em minoria no conjunto do ego. Aí comecei a explicar ele, ele falou, pô, legal, mas o meu problema maior é o meu trato com a minha mãe. Eu falei, trato com a sua mãe? Aí ele, me dá aí os dados do nascimento da sua mãe. Eu fiz o mapa dela. No que fiz o mapa dela era de uma virginiana. Lembra que o virgem estava em minoria no ego dele. Era uma virginiana com o ego repleto do elemento terra e aquário em minoria. Ele, um aquariano, que ela tinha como negativo no mapa dela, em minoria, virava desgosto, e a mesma coisa acontecia com ele, de ter desgosto pela personalidade da mãe. Aí segui a consulta, ele me interrompeu e falou, Lipiane, vai demorar muito? Eu falei, bom, a gente mal começou. Não, eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa beijar minha mãe. Para você ver como identificando que não existe sacanagem na forma de agir, gosto na forma de magoar, gosto na forma de agredir. Tudo se perdoa, porque se percebe a mão do divino, a mão do cosmos, lhe dando dificuldades para que você vença as suas emoções, certamente que traz de vidas passadas. E nessa vida foi escolhido a dedo o mapa de cada um para ver essa interação, entre aspas, negativa, para ver o que você faria com o livre-arbítrio da alma, porque o ego não tem livre-arbítrio, só tem gosto de brigar com o que lhe é diferente. Então foi uma situação muito bonita. De fato, às vezes até me emociono lembrando da alegria que eu dei a ele de perceber que ele tinha como amar a mãe. Porque era uma situação completamente torta, do qual ele, psicólogo, não via como. Mas então vamos entrar, vou botar meu rosto para o lado, vou levantar aqui o meu mapa e vamos brincar aqui com várias situações. Veja só, a Lua cria o inconsciente, signo e casa. O ego é formado pelo Sol, Mercúrio e ascendente. Ótimo. No meu caso, como os signos do meu ego são os mesmos da minha Lua, os elementos, eu não sou de me magoar. Por quê? Porque a gente só se magoa com aquilo que não entende.
Então, a água e terra, alguém de água e terra, podem me irritar, porque tudo que eles vão falar é contrário aos meus elementos. Mas vai me magoar? Não, porque a minha lua não tem esses elementos para falar, eu admito isso como certo. Quando a lua admite como certo uma coisa que o ego não gosta, a lua, para fugir de mágoas, ela tende a inventar que o ego tem que respeitar os medos dela. Então a lua obriga o ego a se comportar de uma forma que ela não corra o risco da mágoa. E com isso o ego fala assim, ô compadre, que é isso? Aí, para mostrar que não gostou, é a história do vídeo das sombras do inconsciente que Jung determinou, ele espelha nas pessoas aquele tipo de atitude que o inconsciente está fazendo o ego fazer. Como o ego não gosta, ele fala mal de quem o tem. Então vamos lá, vamos colocar aqui algumas possibilidades. Entenda bem. Imagina aqui, ó. Meu mouse está fazendo graça hoje. Ai, que droga. Imagina que em vez de Libra, bastante só. Imagina que em vez de Libra, eu tivesse aqui Escorpião. Então, nesse caso, como o meu ego não tem o elemento água, o água vai me irritar e me magoar, porque a lua está em água. Aí, para me defender, eu vou fazer com que o ego, o inconsciente, para se defender de mágoa, vai fazer com que o ego goste de falar em inseguranças sentimentais e o gosto de manipular as verdades que quer acreditar e manipular as verdades dos outros também. Por quê? Porque agindo de forma do elemento água, o ego tende a não se magoar com aquele tipo de cobrança, que é do elemento água. Agora, vamos piorar? Imagina que eu tivesse aqui um mau aspecto em Escorpião. Então, o mau aspecto no Sol, no regente de Escorpião, faz com que eu tenha preconceito com esse tipo de atitude, ele me irrita e me magoa. Sabe, cada coisa que une a força que leva à mágoa, isso pode virar trauma. Agora eu pergunto, se a minha mãe fosse de Escorpião, o que ia acontecer? Tudo que ela fosse falar, como ela tem Escorpião forte no ego que forma a personalidade do corpo onde ela vive, ela iria me agredir em cada palavra que falasse. Da mesma forma do sujeito psicólogo aquariano que interrompeu a consulta para ir para casa beijar a mãe dele, que era virgem. Então, se você é alertado, você não entra na pilha. Então, eu tenho aqui várias situações. Vamos tentar. Meu mouse está fazendo graça, vamos tentar. Entenda bem. Se a minha lua que coisa. Se a minha lua é toda terra e água, além de me irritar com esses elementos, eles vão me magoar. Se tiver maus aspectos em Escorpião e Saturno, eu vou ter preconceito com eles vão me irritar e me magoar. Eu corro o risco de ser um tanto psicopata manipulador, porque para me defender,
eu vou mentir à vontade para não me sentir perdendo numa discussão e manipular as verdades para não me magoar a nível sentimental. E aí? Você criou isso? Ou o mapa criou isso? Então, se você tem um parente, um amigo, um cônjuge, uns pais, com uma situação que, na comparação de mapa deles com o teu, você se ferrou, você não se ferrou porque o teu parente é ruim. Você se ferrou porque o karma da sua vida é ter que conviver com um tipo de desafeto que você ama. Você não vai se magoar com aquele que você não conhece, que falar uma besteira, mas você vai se magoar com o pai, com mãe, com o irmão, com um amigo, com um cônjuge que você ama. Então, conclusão, da mesma forma que o psicólogo aquariano quis interromper a consulta porque perdoou a mãe e queria lá beijar ela, sem ela entender o motivo, investiguem o mapa dos seus parentes que vocês percebem que, entre aspas, te agridem emocionalmente. Por quê? Porque você, com esse tipo de agressão, você deixa de ser a criança curiosa, simpática, amiga, alegre, divertida, sorridente. Porque as emoções que se acumularam no período de infância e início da adolescência criaram emoções que apagaram os sentimentos positivos. Então você precisa alimentar os sentimentos positivos perdoando. Sabe, quando você perdoa, você para de julgar, porque até entendeu. Se você, e mais, quando você entendeu e perdoa, você percebe o gosto de perdoar e acaba perdoando também aquilo que você não entende, mas que percebeu que é por culpa do mapa. Você não viu o mapa da pessoa, mas você fala assim, o mapa dessa pessoa deve ser terrível. Deus, a mão de Deus, o cosmos, a espiritualidade, está me dando um karma para eu ter que dominar essa dificuldade. Não tenho a quem reclamar, porque não foi essa pessoa que me magoa que faz isso por gosto, e quem criou essa situação está lá em cima esperando eu morrer para dizer como que eu fui. Para dizer ao meu consciente como que eu fui. Para saber se eu andei para trás na evolução, se eu fiquei estagnado ou se eu andei para frente porque perdoei. Então é tudo uma armaçãozinha. Tá? Da mesma forma, vamos lá, da mesma forma que o ego tem problemas com o inconsciente diferente, ele tem problemas com os gostos sentimentais diferentes. Quando a pessoa nasceu, é uma criança alegre, divertida, simpática. Chega na adolescência, transborda os emocionais que lhe perturbaram, a alegria, a simpatia diminui. Quando ele começa a se equilibrar, chegou a hora de relacionamentos amorosos. 1 em cada 7 é péssimo. Ou melhor, 1 em cada 7 não é bom, o resto é de regular péssimo. Aí quando você pensava que estava se equilibrando, aí vem o amor que você tem pela pessoa que é o seu par, que é a sua alma gêmea. A porra deu errada. Aí novamente emoções que lhe perturbam. Presta atenção, você quer viver 130 anos, como diz o DNA, que diz que a gente pode viver 130 anos, você tem que combater as emoções, porque as emoções agridem o corpo. As emoções são sensações que o inconsciente guarda no corpo. Os sentimentos positivos são externos. Você está servindo aos outros com alegria, com simpatia, com amor, com gosto de viver, com credibilidade. Está dando exemplo.
é para fora. As emoções são para dentro. Para dentro te magoa, te constrange, te leva a culpa, te leva a vergonha, te leva... Sabe, quando você tem um transtorno e admite que você o criou, Deus do céu, você fica envergonhado. Como é que eu tenho isso, meu irmão não tem? Como é que eu tenho isso, meu vizinho não tem? Como é que eu sou muito mais inteligente que o meu vizinho e eu sofro disso, daquilo outro? Culpas, vergonhas, descréditos. Se na personalidade tem lá tanto de baixa estima, tanto de tendência depressiva, pô, essa sensação piora. Complexidade, a soma de sensações que levam a um problema maior. A psicologia, a psiquiatria, vira e mexe, fala síndrome disso, síndrome daquilo. O que é isso? Soma de tantas emoções, tantas características, tantos gatilhos. Tem esse gatilho com esse aqui é um síndrome tal, esse aqui é um síndrome não sei o quê, mas no final é um mapa. Que a partir do momento que você admite e percebe que você não o criou, fica muito mais fácil administrar. Porque, do contrário, o ego vai falar, eu criei e adoro isso e quero me martirizar. Aí o psicólogo, o terapeuta, fica lá falando e ouvindo você falar. Não sei quanto tempo de terapia, o ego se recolhe um pouquinho, na primeira oportunidade, ele descamba novamente, porque ele foi feito para se repetir. Agora, se você identifica no mapa que você tem a síndrome da soma desse, daquele, e sabe de antemão que tem um gatilho que pode te levar ao risco, quando você perceber o gatilho atirando, você tira a arma da mão, joga fora, se diverte, bota a simpatia, bota o amor, bota a empatia, bota a curiosidade positiva, bota o sentimento para combater. Porque a vida, eu repito, a realidade da vida é o que você foca. Se você focar no lado positivo da imagem, ela presta. Se você focar no lado negativo da imagem, ela não presta. O ego quer se martirizar. Vai focar onde? Onde não presta. Ele vai pegar o hormônio do prazer. Esqueci ele agora. Vai pegar o hormônio do prazer e vai ser o prazer dele. O prazer dele é o transtorno, que pioram as suas emoções, que se alimentam do seu emocional. Então tem que entender o mapa para ficar com o pé atrás, porque quando você perceber que está pronto para engatilhar, você larga o revólver. Então, repito, o iceberg, 12% aqui em cima no ego, 88% foi o que você guardou a partir do momento que você nasceu. De mágoas, intranquilidades, culpas, vergonhas. Aí, quando você começa a se equilibrar, vem mais dificuldades com as relações sentimentais. Como é que você vai fazer para diminuir esses 88% que está escondido no inconsciente? Percebendo quem te irrita, percebendo quem te incomoda, percebendo quem te magoa e puxando o mapa deles. Para fazer que nem um psicólogo aquariano, que ele não queria mais saber da consulta, porque queria ir para casa beijar a mãe dele. É simples. Então eu convido a todos vocês que já fizeram um texto, convido a todos vocês que já fizeram consulta, a investigar seus parentes, principalmente aqueles que você percebe que tem um dedo de mágoa, que tem um dedo de trauma, que tem um dedo de dificuldade, para acabar a dificuldade a partir do momento que você entende o mapa deles.
e entende que eles não estão fazendo de propósito, eles não estão fazendo contra você, não, eles estão exercendo a natureza do ego do corpo deles, que precisa ser acordada, a alma deles precisa ser acordada. Mas pelo menos você os perdoa. O perdão é caminho de evolução. O perdão é dar outra face. O perdão é não julgar para não condenar. O perdão é fazer os fundamentos que Jesus nos ensinou para a evolução da alma. E assim a gente vai chegar na quinta dimensão. Mais uma vez, a história do fim. Nós estamos nas últimas encarnações, provavelmente na última. A Terra vai mudar de plano para que a gente continue aqui e veja Jesus, porque a quinta dimensão a gente enxerga a espiritualidade. E ele é onipresente. Você tem que treinar, tem que praticar. Tem que subjugar o ego. Ok? Gostou? Dá o like, compartilha, convida seus amigos a aprender a viver com astrologia psicológica. E qualquer dúvida eu estou aqui. Dá o like, compartilha, comenta. Toda aquela história. Ok? Abraço.